Versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, sim da livre. Versículo 1, capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Podeis assentar, dando glória a Deus, e mantenha a Bíblia aberta. Irmãos, eu tenho dito aqui que a carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia do Sul é uma carta de alforria, que liberta e proporciona para nós, da comunidade gentílica, desenvolvermos a nossa vida de relacionamento cristão, mediante a justificação pela fé, que é um dom gratuito de Deus por intermédio de sua graça. Todos nós entendemos que se fez um concílio, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, para exatamente discorrermos o entendimento sobre qual seria o papel da comunidade gentílica entre aqueles que estavam se agregando à fé. O concílio trouxe luz aos problemas que foram apresentados por Paulo a priori na carta que ele escreveu à região da Galácia do Sul. Estas 4 cidades, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, elas receberam esta epístola a priori, antes do concílio de Jerusalém. Se ela tivesse recebido esta epístola após o concílio de Jerusalém, com certeza as cláusulas que aqui estariam sendo estabelecidas seriam as respostas com as quais os apóstolos lá da comunidade apostólica de Jerusalém deram a Paulo e Barnabé com relação ao comportamento deles como pastor diante de uma igreja na comunidade gentílica. Dito isto, nós temos uma igreja aqui em processo de abandono de sua liderança. Como que uma igreja abandona a sua liderança? Existem muitos meios pelos quais alguém abandona o seu pastor. Existem muitos recursos comportamentais que evidenciam alguém que está abandonando uma liderança. Mas com base no contexto deste texto, e todo texto sem contexto é pretexto, nós temos alguns elementos que fazem com que esta igreja abandone a sua liderança. E o principal é abandonando o seu ensinamento. Eles dispensam, descartam o apóstolo Paulo, descartando o seu ensinamento. Então, no versículo 17, eu até disse, e comecei na semana passada a abordar isso, nós temos aqui 4 comportamentos de uma igreja que abandona o seu pastor. Então, como uma igreja substitui a sua liderança? Primeiro, abandonando a sua instrução. Veja a palavra aí que o apóstolo São Paulo usa aos irmãos da Galácia do Sul. Aqueles que vos obsequiam não o fazem sinceramente. Essa palavra significa presenteiam. Aqueles que dão presentes não fazem voluntária e sinceramente. Paulo está dizendo que a nova liderança que esses homens contrataram, que foram os irmãos judaizantes, estavam apresentando uma proposta de evangelho diferente da proposta do evangelho colocada pelo apóstolo São Paulo. De modo que essa palavra presentear, obsequiar, significa seduzir, alcançar através de presente, de dádiva. Então, alguém substitui a sua liderança quando ele está muito mais ligado àquilo que a liderança pode fornecer do que propriamente naquilo que a liderança é. Paulo tinha estabelecido a ministração da palavra de Deus, com base na justificação pela fé, mediante a graça de Deus. Mas esses irmãos da casa de Tiago estavam seduzindo a igreja. Falsos líderes, falsos obreiros, falsos mestres têm essa habilidade de cair na graça do povo. Eu sou pastor há mais de 25 anos. Eu preciso saber essa data correta depois. Mas é o tempo suficiente para entender que toda a congregação ela tem essa característica de vulnerabilidade. E eu lhe explico por quê. Porque hoje é provado que de cada 100 pessoas,
Apenas 7% do povo que nos escuta entende. E aí você fala, mas entender o pastor Presley é difícil, porque ele vai discorrer o entendimento mais técnico do assunto. Não é sobre quem fala, é sempre sobre quem escuta. Porque há essa deficiência da igreja de entender. Está provado que apenas 7% da igreja entende o que está sendo dito. Por que o fundamento foi removido? Porque o fundamento era fundamento na boca de Paulo enquanto ensinava. Mas não foi fundamento nos ouvidos de quem escutou. Porque se fosse fundamentado o fundamento que Paulo anunciou nos ouvidos de quem estava escutando, meu amigo, podia ser profeta, podia revelar CPF, podia apresentar qualquer coisa aqui, que isso aqui não mudava. Porque existe uma coisa, querido, nessa palavra aqui que é santa. Aqui é a palavra de Deus, quando ela entra dentro do coração de alguém que verdadeiramente a entende, é uma casa edificada sobre a rocha, pode vir todo tipo de tempestade que a pessoa não vai se abalar. Você pode dizer glória a Deus? Terminou aí, Léo, os códigos aí na igreja, e isso, aquilo, já resolveu todos os problemas desta casa. Podeis me deixar ministrar esta palavra? A igreja diga glória a Deus. Segundo, escolhendo para si outra liderança. Isso aqui é complicado, eu vou ser mais prático, porque eu não quero ser teórico. E esse é um problema, pastor Efigênio, que aconteceu, por exemplo, na igreja de Corinto. Você sabe que o apóstolo Paulo tinha um desejo de ir para a região da Ásia Menor ou Meridional. Ele estava na região anatolina de Troade, tinha um intento de fazer a obra na Ásia Menor, mas ele vê um varão macedônio que diz, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Ele faz uma conexão portuária em Troade, desce em Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, vai lá para a região da Acaia, na cidade de Atenas, atravessa o Istmo, prega em Corinto, fica 18 meses, escreve 4 epístolas, a primeira é a segunda, e a segunda é a quarta, e lá na primeira epístola, que na verdade é a segunda, ele já diz, vocês me substituíram. A igreja de Corinto tem problema, e o primeiro problema da igreja é a divisão dela. A igreja não sabe quem atende, se atende Paulo, que sou eu, sou mais liberal, se atende Pedro, que é mais ortodoxo, se atende a Apolo, que é mais poderoso, eita glória, ou se atende a Cristo, e não atende mais a ninguém da terra. A igreja é dividida. Então é característico da pessoa substituir a liderança. E como se não bastasse isso, pastor Roberto, nós estamos vivendo hoje no evangelicalismo brasileiro uma atmosfera ministerial tão profunda e tão modificante que o indivíduo que é um pastor de igreja vai para um congresso, pega a luz de alguém e planta na igreja. Aí ele vai para outro congresso, pega outra luz de alguém que trouxe de um outro lugar e ele implanta na igreja. Aí ele está à procura de melhores métodos para atrair gente. Irmão, já tem gente, igreja aqui em Uberlândia, eita, falei, hein? Não posso falar, está gravando, mas já tem, eu vou roditar, já tem gente aqui na cidade onde eu moro, igrejas que estão recebendo o povo lá no carro com café expresso. Deu vontade até de eu ir lá, glória, tomar o café expresso na igreja. Como que a gente compete com isso? Por isso que E.M. Bounds, no século 17, ele disse assim, os homens estão à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Você pode dizer graças a Deus? Paulo está falando aqui, vocês estão me substituindo porque escolheram para si outra liderança, mas querem afastar-vos de mim. Porque, o pastor Roberto, para que a minha igreja estabeleça no coração dela uma outra liderança, ela tem que me matar no coração dela. Então, a sedução, por isso que a palavra aqui, Efigênio, os que vos obsequiam, os que vos seduzem querem, primeiro, me afastar do vosso coração. Porque uma vez que o coração está desocupado, ele pode ser preenchido. Aí eu me pergunto, que tipo de amor esta igreja tem em relação a Paulo? Porque eu sei o amor que Paulo tem em relação à igreja. Ele usa uma metáfora, eu estou sentindo por vocês a dor de um parto. Então, para Paulo, a igreja era um filho. Reincorporando na metáfora, isso é tropologia bíblica, a ideia de que todo pastor que apacenta zelosamente o faz como uma mãe gera um filho. Glória, diga glória a Deus. Mas o que adianta o pastor olhar para a igreja como filho e a igreja olhar para o pastor como inimigo?
no versículo 16 aqui, presbítero Léo, ele disse: acaso eu me fiz inimigo de vós? Então eu enxergo vocês como filhos, e vocês me enxergam como inimigo. Como que essa igreja cresce, pelo amor de Deus? Hein, pastor Roberto? Como que uma igreja cresce se ela não abraça o seu pastor? Como que um obreiro vai crescer com o seu pastor se ele não abraça ele? Terceiro lugar, afastando-se da verdade em função da mentira. Olha o que Paulo está dizendo assim, o pior não é isso. O pior é que vocês estão caindo no conto do vigário por uma intenção que é desonesta. Eles não são sinceros. Mas pastor, eu não consigo identificar a sinceridade do seu coração. Ah, é claro que não. Olha aqui para mim, você não consegue. Não. Para você identificar se Presley Camargo é ou não sincero, você tem que conviver comigo, querido. Você tem que tentar identificar traços da cristandade no meu comportamento. Não é na minha falácia. Não é no meu querigma. Não é no domínio do hebraico, pouco do grego. Isso aí é nariz, isso é pó e cinza. Aí da internet eu abro caixa de pergunta. Toda segunda-feira que eu abro caixa de pergunta, tem alguém que me pergunta como é que faz para pregar a Bíblia assim. Eu disse assim, não é sobre pregar assim, é sobre viver assim. Porque a maior autoridade de um pastor, pregador não precisa ter vida. Porque ele prega aqui, ele vai embora, ele prega lá, ele vai embora. Agora, pastor de igreja, rapaz, pastor tem que ter vida, rapaz. Obreiro de igreja igual vocês são aqui, tem que ter vida. Para quê? Para que a igreja, ao identificar o vosso comportamento, saiba e perceba que o vosso comportamento é casado com a vossa pregação. E a vossa pregação casada com o vosso comportamento. Não há um divórcio entre comportamento e pregação. Quando o pregador que se levanta para pregar tem a vida casada com aquilo que ele ministra, a sua palavra tem poder e tem autoridade. E o nome de Jesus é glorificado. Paulo está dizendo, eu conheço esse povo aí, vocês não conhecem. Repita comigo, irmãos, demora 2 anos. Eu disse para vocês quando eu cheguei aqui, eu posso ser a pior pessoa desta igreja. A capacidade que vocês têm de denunciar quem o vosso pastor é a convivência. Como é que é a palavra desse rapaz? Como é que é o trato desse rapaz com mulheres? Como é que é o comportamento desse rapaz com irmãos e com irmãs na igreja? É bacana? É batuta? Aquilo que ele fala corresponde com aquilo que ele vive? E aquilo que ele vive sacramenta aquilo que ele prega? Beleza, pastor? Então, fica com ele. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. 4º lugar, dando bônus para estranho. Pastor Roberto. Eita, pastor Israel. Olha aqui, ó. Para que o vosso zelo seja em favor deles. Que zelo? De que zelo Paulo estaria falando? Será que essa igreja era uma igreja financeiramente aprazível? Porque eu sei que a igreja de Corinto era mesquinha, o senhor sabe. A igreja de Corinto era tão mesquinha, pastor Valderi, mas tão mesquinha, financeiramente falando, que nem coragem de recolher a oferta lá Paulo teve. Paulo mandou a Tito. Se você pegar o trato pedagógico de Paulo lá em Corinto, para construir uma ideia de que aquela igreja era solidária, e ela não era, mas ele mesmo não teve coragem. Eu estou mandando aí Tito dar oferta para ele, para socorrer os irmãos lá em Jerusalém, porque Paulo não falava na frente não, mas na palavra o bicho era pesado. Ele disse assim, quando eu estive entre vós, passei fome, despojei outras igrejas recebendo salário para vos servir. Foi o que ele falou para Corinto, de tanto que a igreja era ingrata. Agora essa aqui, pelo jeito, tinha uma gordurinha. Tinha uma gordurinha. Ele fala assim, sabe o que é que esses líderes querem? O vosso zelo. Seria uma metáfora. O vosso cuidado. Como que uma igreja cuida do seu pastor? Abre aspas. Vamos abrir aspas para vários fatores. Eu não vou entrar aqui. Mas Paulo está dizendo assim, essa palavra doce que sai da boca desses falsos profetas para lubridiar a vocês, matar-me no vosso coração e trazê-los para dentro do seu coração não é nada além de interesse. Eles querem o vosso zelo. Que zelo seria esse? Já pensou nisso? Já tinha pensado nisso? Que zelo que eles queriam da igreja? O recurso financeiro? Não sei, eu não conheço. Eu sei que era uma região forte. Por que ela é uma região forte? Olha, vocês já leram a história do Império Romano? Eu não sei se o Império Romano caiu em 496, 76 da era cristã, mas quem quem saqueou pela primeira vez o Império Romano foram os visigodos. Os visigodos. No quinto século
Na era cristã, os visigodos destruíram e saquearam pela primeira vez o Império Romano. Foi um golpe. Um golpe que só havia sido sofrido em 295 a.C. Por quem? Pelos celtas. Quem eram os celtas? Era o povo que gerou esse povo. Olha o que eu estou falando aqui, olha onde eu fui, hein? Olha onde eu fui, aqui não é povinho fraco, não. As ovelhinhas gordas. Ô, glória, diga glória a Deus, igreja. Diga graças a Deus, igreja. As ovelhinhas gordas. Aí Paulo está falando aqui, esse povo aí, ó, que está pregando aí, encantaram vocês. Sabe por quê? Porque toda ovelha que não tem fundamentos eternos no coração são vulneráveis e facilmente encantáveis por qualquer lubridiação teológico, doutrinária, comportamental, de campanha, de tanta coisa que estão vendendo nas igrejas por aí. Mas aqui não. Nós vamos continuar pregando o evangelho da palavra de Deus e o nome de Jesus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Essa semana um pastor entrou em contato comigo na internet e disse: pastor Preza, eu estou pregando expositivamente na igreja, mas a igreja não bomba. Eu digo: bombar ela não vai, porque Deus não quer explodir a igreja, Deus quer crescer a igreja. Deus não dá para a igreja um crescimento cuja capacidade daqueles que lideram é insuficiente para administrar. Deus vai dar o crescimento para a nossa igreja de acordo com a capacidade que nós temos de andar com os irmãos. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú fala: vamos embora, deixa o povo para trás. Jacó disse o que para Esaú? Eu vou no pasto do gado e da criança. Ele está dizendo: eu sou pastor desse povo. Se o mais fraco não puder ir, eu também não irei. Oh, glória! Mensagem expositiva não é mágica para explodir igreja. Mensagem expositiva é a receita de Deus para fundamentar e crescer uma igreja debaixo do poder da sua glória e da sua palavra. Então, um pastor perplexo procurando resgatar a sua igreja. E eu gostei aqui, pastor Roberto, que Paulo, olha, ele adula e bate, adula e bate, adula. Ele chama meus filhos. Aí você pensa: nossa, é bom, né? Não é bom? Meus filhos. Mas é engraçado, você bate num amigo, sim ou não? Captou a ideia? Você bate na mulher? Não. A mulher bate no marido? Não. Tem a lei da penha, a lei do penho, sei lá o nome desse trem. Não pode. Mas o pai corrige o filho, sim ou não? Então, ao mesmo tempo que ele abre margem pedagógico-didático para familiaridade, ele está dizendo: eu tenho como pai autoridade de fustigar a vossa alma com as verdades eternas desta palavra. Ele disse: eu sou o vosso pai, eu vos gerei. Oh, glória! Vocês ficaram em mim e eu em vocês, para que o Cristo fosse gerado em vosso coração. Você pode dizer glória a Deus? Aí ele quer chamar a igreja, e ele fala assim: meus filhos. Aí eu coloquei aqui: vejo o discurso sendo mudado. Aí uma pergunta: seria um recurso pedagógico? Paulo visa resgatar uma cotidianidade familiar. É igual você ter um filho hiperativo. O que é hiperatividade? Um filho que tem alguma... Hoje, irmãos, olha aqui para o pastor. Olhai para mim. Todos nós temos desajustes emocionais. Todos. Isso é um fato. A diferença é na graduação, na quantidade. Vou parafrasear: de parafusos folgados na nossa cabeça. Mas todo mundo tem uma ansiedade, um transtorno, uma bipolaridade, uma hiperatividade, todo dia sai um T. Sai. Por exemplo, aquele que tem e é hiperativo, você não fala faça, não, ele não vai fazer. Ele não vai fazer, pastor Roberto. Se você não estimular a competência dele na sua ordem, ele não faz. Então você tem que falar: não é faça. Você não dá conta de fazer isso? Eu tenho certeza que não. Aí ele: eu dou. Não, você não dá conta. Eu dou. Você não dá conta. Aí ele faz. Então Paulo, ele está falando: meus filhos. Quando eu li, eu falei: eita, coitado.
Meus filhos, ele está puxando para cá, ele está puxando assim. O que ele quer resgatar? Lembrança familiar. Lembrança familiar, pastor Roberto. Por exemplo, lá na casa da minha avó, lá na rua Tanque, em Jaraguá, em 1989, eu comi um bife de alcatra lá, que eu sei o gosto dele na minha boca. Glória! Aquela carne goiana, lembra, Ramos? Eu comia um bife de porco no restaurante Panela de Barro, lá em Jaraguá, que era do meu pai e da minha mãe, que o sabor eu tenho na minha boca, eu nunca mais encontrei. Mas quando eu como algo que se aproxima, aí explode. E eu lembro lá de quando eu tinha 35 quilos. Eita, faz tempo. Eita, diga glória a Deus, igreja. Eu já fui bonito. Glória. Então Paulo está falando assim, meus filhos. Eu estou com vontade de chorar. Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus. Nesse culto enjoado de doutrina, eu estou sentindo a presença de Deus. Ele disse assim, meus filhos. Eu estou tentando resgatar aquela ideia de ternura, de pegar na mão, da pessoa cair e levantar. Ele quer resgatar a paternidade. O povo que está sendo resgatado não sabe o que Paulo está fazendo para bater. Mas Paulo não importa se ele sabe ou não. Paulo quer trazer para perto, porque ninguém mudará o comportamento de qualquer pessoa se primeiro não ganhar o seu coração. Diga graças a Deus. Entendeu aí o mistério? Aí ele fala aqui, meus filhos. Eu coloquei aqui 3 coisas aqui importantes dessa parte. Um apelo emocionado do seu pastor, que no caso aqui é a figura de linguagem metafórica de um pai. A textura da fala é mudada, ele fala meus filhos, e o ambiente familiar é construído para que haja correção. Por isso que eu vou dar um conselho fora da caixa, que se você quer manter o seu casamento vivo, coma pelo menos 2 ou 3 vezes por semana na mesa com a sua família. Foi um dado descoberto por uma revista familiar norte-americana sobre quais eram os segredos de famílias que duravam mais de 40 anos o casamento. O segredo peculiar entre elas era que elas se sentavam para comer juntas 2 ou 3 vezes por semana, porque esse ambiente familiar precisa ser construído. Paulo quer provocar mudança, mas ele não vai fazer se ele não ganhar o coração. Então ele chama o povo, meus filhos. Aí ele quer fazer o quê? Gerar Cristo novamente. Veja aqui a imposição da metáfora. Por quem de novo? Repita comigo por quem de novo no 3. 1, 2, 3. Irmão, e cansa, viu? Olha aqui, pastor. E cansa você fazer novamente aquilo que você fez anteriormente. Cansa. E é complicado porque um pastor, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, diz que uma boa mensagem é boa mensagem quando pregada 16 vezes. Como que eu prego uma mensagem aqui 16 vezes? Então o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que isso aqui cansa, mas faz parte do processo, que não foi gerado corretamente. Irmão, tem pastor aí fora, presta atenção, eu morei com vários pastores, e nos pastores com os quais eu morei, eu vi o que é um pastor no coração de todo pastor. Mas tem pastor que puxa a ovelha para ele não leva aí. Sabe qual que é o meu problema, pastor Roberto? O seu problema, o nosso problema, é que nós estamos apacentando as ovelhas a nós, e não levando as ovelhas a Cristo. Porque se Cristo for gerado no coração desse rebanho aqui, acabou. Concorda comigo, evangelista? Acabou. Se Cristo for fecundado no coração dessa, acabou. Não tem problema. O próprio Cristo que é gerado vai trabalhar naquela natureza. O máximo que o pastor vai fazer é adubar, cortar, regar. É trabalhar naquilo que já está sendo produzido. Mas a maioria da igreja não quer se deixar ser experimentada por esse processo de transformação. Nós temos um Deus que tem atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? O principal é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, esperança. São atributos que Deus compartilha conosco por meio da introspecção do Espírito Santo. Nós não permitimos. Nós não permitimos que o Espírito Santo produza em nós transformações. Como que ele é gerado então? Como que ele é gerado na nossa vida?
Se a cada dia que passa a gente vai percebendo que o que se mais tem na igreja é bebê espiritual. Então Paulo está dizendo, eu tenho que fazer 4 coisas. Primeiro, gerar Cristo novamente. Segundo, ele reconhece que os cristãos que estavam na Galácia do Sul não nasceram de novo. Por quê, pastor Roberto? Porque se tivesse nascido, não tinham caído da conversa cujo qual eles foram resgatados para voltar para lá. Não, vocês não iam voltar ao próprio vômito. Então ele fala assim, de novo, as dores de um parto. Terceiro lugar, a perplexidade de Paulo diante de sua igreja. Aí ele fala aqui, até ser Cristo formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Vamos repetir isso no 3. 1, 2, 3. Até Cristo ser formado em vós. Olha aí, Paulo está dizendo, eu vou voltar a fazer o trabalho até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, eu tenho pregado aqui, preste atenção. Não existe agente secreto na igreja. Lembra o que Jesus Cristo, o que a obra do Espírito Santo fez no ventre de Maria? 400 anos depois de um silêncio profético. O último dos profetas era o profeta Malaquias. Antes dele, Zacarias. Antes dele, Ageu, no período da reconstrução do templo. 400 anos de silêncio. O governo dos babilônios cai, entra o dos medos e dos persas. Cai esse governo, entra o governo greco-macedônio. Esse aqui cai, Alexandre o Grande não tinha descendente, dividiu o seu império para 4 generais, 2 impactaram a região da Judéia, Seleuco lá da Síria e Ptolomeu de Alexandre no Egito. Pelo menos 5 disputas territoriais pela carga tributária lá da Judéia. Lembra de tudo isso? Aí veio Antíoco IV Epifânio, quando pegou dos Ptolomeus o governo da Síria, em 167 a.C., profanou o templo do Senhor. Aí houve a revolta dos Macabeus. A partir daí começa a revolução dos Essênios. Israel todo perdido. Tinha os saduceus, os fariseus, os zelotes, os herodianos, tudo disputando política e religiosamente o comportamento emocional do povo. Ninguém sabia a quem seguia. Se eram os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, ou se eram os essênios lá no meio das cavernas. Aí vem uma menina, olha, eita, 14 anos de idade. Eita, ele apareceu para mim. Pensa nisso. E ele foi plantado em mim. Pensa nisso. Então quer dizer que Vossa Excelência, donzela das donzelas, 400 anos depois, que Deus não fala com ninguém, a despeito de ter acontecido o que aconteceu. Em 66, Pompeu entrou aqui, destruiu Jerusalém, tomou o governo dos Seleucidas para resolver essa bagaça toda, inseriu Pilatos para governar essa região aqui da Judéia, e aí tinha Herodes fazendo aquela matança toda, e quer dizer que você recebeu a visita de Deus. Foi. Ele foi gerado em mim, oh glória. Maria não pôde esconder, ela escondeu de José, até que José começa a perceber que ela está indo demais ao banheiro atender necessidades fisiológicas. Uma mudança, uma metamorfose no seu corpo. Olha aqui para mim. E ele começa a crescer. Diga glória a Deus. Irmão, não tem como esconder gravidez. Você está ouvindo, irmão? Diga graças a Deus. Não dá para esconder gravidez. A ideia de Jesus oculto no ventre de Maria é exatamente a mesma de Jesus oculto no seu coração. Ele tem que começar a crescer. As pessoas têm que olhar você falando e perceber Jesus está saindo por esta boca. Do jeito que as pessoas olhavam para aquela barriguinha e via, tem algo diferente aí, tem. Ele se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para salvar a humanidade. Ele foi plantado aqui. Nela, o Espírito planta no ventre. Em você, o Espírito planta no coração. Então Paulo está dizendo assim, as pessoas da cidade, e eu também, preciso reconhecer que Cristo está aí. Dá para esconder um bucho? Não dá. No Nordeste é assim. Dá para esconder um bucho? Não dá. Irmão, no Nordeste é engraçado. A mulher fica assim na porta da casa, 3 horas da tarde, aí passa, né, uma moça, aí já está buchuda. Fulano já está buchuda. Não é assim, pastor Roberto? Fulano já está buchuda. E aí, você sabe que lá, de 4 horas, fica todo mundo na porta da casa, e aí entra um, ele sabe de tudo, da vida de todos. Aí entra lá na esquina, lá entra alguém. Fulano já entrou lá na casa.
Que foi, mulher? Não estou dizendo nada. Daqui a pouco, não tem jeito de esconder, meu amigo. Aí uma mulher que não consegue esconder um feto no seu ventre daqueles que estão observando, por que você consegue esconder Jesus no seu coração? Por que você vai para a academia e ninguém sabe que você é crente? Você entra na sua empresa, passa departamento, e ninguém sabe que você é crente. Você vai lá na escola e ninguém sabe que você é crente. É mentira o evangelho que você vive. Porque se Cristo estiver aí dentro, você abre a boca, ele sai pela boca. Você põe os teus pés, ele entra contigo, porque ele muda não só você, mas todos aqueles que estão do seu lado, para a glória do nome de Jesus. É, meu amigo, glória a Deus. Diga amém. Teve um que entrou na minha caixa do Instagram e perguntou: pastor, por que Paulo entregou aqueles irmãos para o diabo? Mas é facinho de responder. Não tem? Paulo fala: eu entreguei para o diabo. Quem já leu esse versículo, diga glória a Deus. Esse Paulo dá leite, não resolve? Dá comida sólida, não resolve? Então resolve aí, capeta. É assim. Resolve. Aí ele me perguntou: por que Paulo faz recurso didático? Se você não quer aprender na bonança aquilo que Deus te dá em amor, tu vai aprender na lapada. E se Deus necessitar de usar, ainda que seja o diabo, para te trazer de volta, eu libero sobre você a sentença dessa palavra. Porque é melhor você estar quebrado na presença dele, do que de pé sendo condenado ao inferno. E Deus faz isso, porque ele é pai de todos aqueles que são os seus filhos. Paulo disse: eu entreguei para o diabo. E ele fala por quê? Para que pelo menos a alma escape. Paulo disse: eu não quero perder. Então, já que eu não consegui com a docência, com o ensino, com a bonança, com o trato, com o zelo, tratei com leite, tratei com carne, tratei com comida, não aprende, então entrega para a vida, porque a vida vai ensinar para o teu filho aquilo que você não ensinou em casa. Repita comigo: Deus perdoa. Fala: Deus perdoa. Pecado não anula consequência. Porque Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Quando ele não muda uma circunstância, ele está usando a circunstância para mudar você. Aí eu vou encerrar, né? Já deu. Aí ele faz, pastor Roberto, uma analogia. Eu já falei, já. Ele faz uma analogia. A analogia de Paulo coloca um ponto de definição a se pensar. Vamos falar a se pensar no 3. 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sempre a proposta de Paulo era que a igreja pensasse. Aí ele propõe uma analogia, que é uma história, para facilitar a compreensão. Eu não vou ler ela toda, mas olha aqui, pastor Efigênio, o versículo 21, que coisa interessante. Dizei-me vós, está vendo? Dizei-me vós, os que, ele seleciona dentre o todo, os. Sunti, leia direitinho a Bíblia. Dizei-me vós, vírgula, os que quereis estar sob a lei. Então, no todo, ele seleciona alguns. Só que o estrago de uma igreja não precisa ser o estrago de todos. Basta ser de alguns. Irmão, isso aqui é tão simples, não sei por que vocês não entendem. Porque quantos tomates podres precisa para estragar uma caixa, irmãos? Só um. Aí o povo, o pastor prega difícil. Difícil? Só precisa de um tomate podre. Paulo está, dizei-me vós, os que, ele faz uma pergunta endereçada para um grupo sectário dentro da igreja, que estava pervertendo essa compreensão racional da igreja. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Irmão, o Rashi Moshe Maimônides, no século 13, desenvolveu um postulado matemático, enumerando a lei. São 613 mandamentos, 248 mandamentos positivos.
aquilo que você deve fazer, e que se você não fazer, você quebra a lei por não obedecer. 365 mandamentos negativos, aqueles que você não deve fazer, e que você quebra a lei se você fazer. Mandamentos de fora, relativos ao comportamento que eu tenho diante de vocês, e que vocês têm diante de mim. Mandamentos de dentro, coisas que eu preciso celebrar diante de Deus, comportamentos que eu manifesto a Deus, geralmente são abstratos e identificáveis na relação que eu tenho com o próximo. A relação que eu tenho com o próximo, ela é palpável, tangível, percebível e denuncia a relação que eu tenho com Deus, que é abstrata. Dentro desses 613 mandamentos, eles estão girando em torno do Deca, 10 logos palavras, dos 10 mandamentos. 6 deles são mandamentos de fora, são mandamentos que eu os manifesto ao homem. 4 deles, mandamentos de dentro, que eu os manifesto a Deus, porque para Deus é mais importante a forma como você vive cotidianamente com o próximo do que propriamente aquilo que você celebra com ele. Porque como, pois, o homem pode amar ou obedecer a Deus que não vê, se ele não faz ao homem que está vendo? Então, toda a ideia da Bíblia Sagrada é relacionamento, e nós não sabemos sobre isso. Aí Paulo está dizendo, dizei-me, ó vossas sabedorias, vossas excelências conheceis a lei? Aí eu coloquei aqui, ó, não são todos, mas é incrível como o dano de alguns danifica todos os demais. Aí Paulo diz, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Aí ele vai fazer a alegoria entre Agar, que gera a Ismael, e Isaque, que é gerado mediante a promessa. Agora, o que Paulo quer resgatar aqui? Ele quer resgatar a ideia de que não é a linhagem genealógica que categoriza o indivíduo como filho de Deus, mas Deus nos faz seus filhos, justificando-nos mediante a fé em Jesus Cristo, que é um dom gratuito de Deus em favor da igreja. Aí Paulo está dizendo assim, eu não vou ler toda ela, vocês conseguem cumprir a lei? Dizei-me, vocês conseguem cumprir a lei? Vocês têm certeza que vocês querem se submeter ao jugo da lei? Não, eu tenho. Então você consegue carregar o jugo que você deseja? Não, não consigo. Porque aquilo que eu desejo em relação à proposta de Paulo denuncia se eu sou filho de Agar com Abraão ou se eu sou filho de Sara com Abraão. Que tipo de filho você é? Você é o Isaque ou você é o Ismael? Eu sou o Isaque. Então a sua Jerusalém não é da terra, a sua Jerusalém é do céu, porque você foi filho construído debaixo da promessa. Você pode dizer glória a Deus? Eu nem vou lá para Romanos para mostrar como é que isso aconteceu, mas aqui entrando no capítulo 5, aí ele fala, olha aqui, ó, contudo que diz a Escritura, estou lá no 4, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmão, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Quem é filho da livre, diga glória a Deus. Isso aqui é uma alegoria, eu não quero discursar sobre isso agora, porque eu preciso entrar lá na cidade de Alexandria para fazê-lo. Então, eu não vou mexer com esse assunto agora, não. Mas é uma alegoria. Pastor, a Bíblia pode ser lida alegoricamente? Pode, quando a alegoria que eu estou fazendo já é proposta pela Bíblia. Eu tenho que parar de dar sentidos múltiplos para todo texto da Bíblia. Tem pregador que você escuta aí na internet, e ele dá sentidos múltiplos para os textos da Bíblia, e isso é extremamente complicado. Isso levou a igreja e o evangelicalismo brasileiro ao que você está vendo por aí. Ele vê lá, é o ferrolho, aí ele dá um sentido para o ferrolho. É uma porta, aí ele dá um sentido para a porta. Aí ele começa a alegorizar textos que são literais, começa a colocar, um perguntou para mim ontem, se eu tenho que amputar o olho, se eu tenho que cortar o braço. Você sabia que muitos irmãos que são dos primeiros séculos da era cristã se castraram?
se castraram por causa daquele versículo, porque você tem que enxergar a Bíblia no seu sentido literal, mas sem ser literalista. Muito mais fácil do que você arrancar o olho é você mudar a sua visão. Muito mais fácil que você amputar a sua mão é você tirar o seu comportamento. Você está ouvindo, irmão? Diga amém. Aí no capítulo 5, eu terminei. O primeiro versículo assim, eu quero que você repete isso aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos de novo, 1, 2, 3. Para a liberdade. Coisa boa, né? Aí 5 coisas, 4 coisas e eu vou encerrar. Só vou ler e vou encerrar. Primeiro, a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Porque é isso aqui, pastor Roberto, que os judaizantes estavam fazendo. Estava dizendo assim para Paulo, então quer dizer que não vai ter fardo? Então quer dizer que eu sou obrigado a circuncidar. Então quer dizer que eu estou debaixo das amarras da lei, que aqui ele chama de jugo. Aí o senhor sabe o que é jugo. O OM sabe o que é jugo, é filho de fazendeiro. Jugo é a cangaia que você põe no boi. É uma metáfora, é uma tropologia bíblica. Se você estivesse estudando com o pastor, ele já estava ensinando a igreja, não era eu não. É uma cangaia que se põe em cima de 2 bois. Um boi dentro de uma cangaia, irmãos, ele vai para onde ele quer, sim ou não? Não. Se ele for, ele estraga a carga. Aí os bois vão brigar por causa da cangaia, sim ou não? Se ele brigar, ele bota a perder a carga. E é uma luta. Eu já vi boi brigar e um com o outro, e o pacote acaba tudo. Aí Paulo está dizendo, vocês querem a cangaia de volta? Quer? Então deixa eu botar. Agora vocês podem carregar? Então a liberdade cristã não é permissão para pecar. Aí por que é? Viu, Lucas? Aí ele fala, então nós temos que ser circuncidados, eles não. Nós vamos guardar o sábado, eles não. Nós não vamos comer a carne do leitão e eles vão comer o leitão assado. Então quer dizer que não tem fardo nenhum. Aí Paulo falou, seus abestalhados. Vai ser gerado neles a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai ser internalizado. E quando Cristo é internalizado, não se faz necessidade de lei. Ele não obedece porque está escrito. Ele obedece porque ele ama, venera, respeita e adora aquele que vive e reina para todos sempre. É igual o filho que é obediente ao pai. Ele não desobedece ou obedece por causa da ordem do pai. Ele obedece ou desobedece por causa dele mesmo. Ele diz, eu não vou agravar meu pai. Eu não vou agravar minha mãe, eu não vou. Por quê? Porque eu os amo. Você pode dizer glória a Deus? Então quando você peca, está com vontade de pecar, né, irmão? Eu sei o que é. Eu sei como é que é. Está com vontade de fazer o errado, né, irmãos? Então só tem um jeito para ti. Pergunte qual? Procure amar mais a Deus. Porque quem ama a Deus foge das práticas libertinas. Irmão, deixa que depois nós falamos esse assunto. Se eu for falar aqui, depois nós falamos o assunto. Semana que vem, se Deus quiser, nós abordaremos. Eu sei que eu estou sentindo a graça e a misericórdia de Jesus.